Cá estava eu, sem nada pra fazer. Daí eu pensei, e se eu assistisse um filminho de terror? E o escolhido da vez foi Jack, a Caixa Maldita. Ai, que medo! Pra que eu decidi fazer isso? Eu não sei. Não era nem metade do filme e eu já tava torcendo pro palhaço matar todo mundo pra me poupar ter que terminar de ver esse filme. Sério, ele é ruim nesse nível. É horrível isso. Horrível, horrível, horroroso. Me faz mal. O filme não consegue fazer nada que ele se propõe a fazer. Primeiro, ele não dá medo, os atores são péssimos, as conversas são chatas e desnecessárias, sem nenhum pingo de profundidade. Bom, e como eu não quero passar esse sofrimento sozinha, eu vou arrastar vocês comigo nessa. Não, por favor, não diz isso não. Mas antes de começar o filme, eu quero pontuar duas coisas. A primeira é que as cenas de morte praticamente não vai ter descrição, porque elas basicamente não acontecem. É, sei lá, o palhaço aparece, a pessoa grita, aí ele arrasta a pessoa para algum lugar, fica tudo preto, ou no máximo espirra um pouco de sangue, mas é isso. Não tem aquela cena gráfica de alguém morrendo. Não, não tem. E a segunda coisa é que só o personagem principal vai ter nome. O resto não vai ter, porque eu esqueci. E nem fiz questão de lembrar também, porque o filme é ruim. E, enfim, todo mundo vai morrer mesmo no final do filme, então dane-se. Bom, mas sem mais enrolações, vamos pro filme. Pra essa maravilha. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. O filme começa com um cara que eu vou chamar de tiozinho. Esse cara tá no fundo da casa dele usando aqueles negócios de detectar metal. E aí ele tá ali passando e tal, daí tem uma caixa lá. E aí a caixa é aquelas caixinhas de surpresa que tem a manivela, você gira assim e sai um boneco de dentro. No caso do filme vai ser um palhaço. Que o nome dele é Jack, mas eu vou chamar ele o filme todo de palhaço porque sim. Daí o cara resolve pegar essa caixinha, porque é uma puta caixona assim, mas tudo bem. E aí ele leva pra dentro da casa dele, mostra pra esposa dele e tal. E daí ele sai pra fazer sei lá o quê e deixa a esposa dele sozinha com essa caixa. Aí basicamente o palhaço aparece, mata a esposa dele, e é isso. 12 anos se passam e nós somos apresentados ao Casey, que no caso é o nosso mocinho. Ele é um americano que acabou de se mudar para uma cidadezinha no interior da Inglaterra, e ele fez essa mudança porque ele tá tristinho, porque a noiva dele foi morta e ele se sente culpado por isso. O Casey gosta de antiguidades, né, essas coisas, então ele arruma um emprego no museu. Lá no museu, o Casey conhece outra funcionária, que eu batizei de Ruivinha. Nesse museu, basicamente trabalham três pessoas. Ele, a Ruivinha e uma mulher que eu batizei também de gerente, porque todo mundo fica falando que ela é a gerente do lugar. Bom, daí a função dela é falar pra ele o que ele tem que fazer, que basicamente é ficar ali na recepção, atendendo as pessoas que chegarem. Depois eles vão pra um lugar que eles chamam de depósito, mas basicamente é uma sala branca, cheia de caixas que eles vão arrecadando de casas que estão para vender ou simplesmente que as pessoas estão se desfazendo e aí eles mandam para lá essas caixas com um monte de tralha dentro e lá no museu eles decidem se aquilo é interessante ou valioso de alguma forma para poder ser exposto ou se não eles jogam tudo fora ou doa, enfim. Daí eles estão lá mexendo nas coisas e fuçando e daí, como ninguém esperava, eles encontram a caixa, né? Daí o Casey fica, nossa, ai meu Deus, essa caixa, ela é antiga, e aí ele fica todo impressionado. Daí a Ruivinha liga lá para um cara que basicamente a função dele é ir lá e dizer se uma peça está ou não digna de ser exposta. Daí corta para uma cena do filme que pelo menos eu achei totalmente desnecessário. O Casey e a Ruivinha vão pra uma lanchonete, aí eles ficam ali papiando, e aí ele fica fazendo perguntas pra ela. Ah, o que que você planeja fazer daqui 5 anos e não sei o que, blá blá blá. Assim, deixa ela totalmente desconfortável, porque ela fala assim: ah, eu não tenho muitos planos pro futuro e tal. Aí ele, sério? Você não tem planos? Como assim? E não sei o que. E aí vai deixando a menina desconfortável, vai deixando ela num ponto assim tão sem saída, e aí ela acaba falando, olha, eu não tenho planos para o futuro, porque agora minha mãe está muito doente no hospital, e eu não consigo imaginar a minha vida daqui para frente, eu só tô vivendo o agora. E assim, essa parte, claramente, eles estavam tentando trazer algum tipo de profundidade pros personagens e tal, só que, sabe, no final do dia não fez eu me importar mais com eles, eu tava torcendo pra todo mundo morrer, eles mencionam essa senhora que está lá doente, a mãe da menina, pra nada, porque assim, depois no filme ela não é mais mencionada, tipo assim, nenhuma conversa casual assim, nossa, e como é que tá sua mãe, tá melhor? Não. Ninguém pergunta mais nada sobre a mãe da menina. A gente não conhece a mãe da menina pessoalmente. É basicamente só pra dizer que ela tem uma mãe doente e por isso ela não tem planos pro futuro. Tipo,
Eles querem dar um pouco de profundidade pro negócio, mas pra mim só botaram informações desnecessárias no filme, porque não funcionou. Aí, durante a noite, aparecem 2 ladrões no museu, e aí eles estão lá vasculhando as coisas, procurando algo valioso pra roubar. E aí o palhaço vai e mata ele. E aí, em cima da caixa, tem tipo uma rodinha assim com números, e aí ela roda e fica no número 2, marcando que 2 pessoas morreram. Aí no dia seguinte, o Casey chega lá, né, pra fazer o serviço dele, e tá tudo revirado, a porta tá aberta. Aí ele liga pra Ruivinha e fala assim, ó, acho que tentaram roubar aqui, porque tá tudo revirado, tá tudo aberto. Aí ele falou assim, tô vendo ali umas câmeras de segurança, talvez é pra gente descobrir quem foi. Aí a Ruivinha falou assim, não, as câmeras de segurança não tá funcionando não, porque a gerente lá não quis pagar pra arrumar, e é isso. E assim, muito conveniente pro filme, né, óbvio. Aí em seguida, chega o cara lá que a Ruivinha tinha ligado no dia anterior pra avaliar ali, né, a caixa, saber se ela era valiosa ou não. Daí ele começa com um papo, nossa, essa caixa é muito antiga e tal. E aí ele começa a contar uma lenda lá pra ele, que lá em 1800, na França, tinha rumores que tinham pessoas que colocavam um demônio dentro dessas caixas. E basicamente o motivo para eles fazerem essas caixas é porque eles queriam meio que uma vingança por conta de algumas pessoas que foram mortas acusadas de satanismo, que não faz nenhum sentido. Eles são acusados de satanismo e aí você se vinga colocando o demônio para ir atrás das pessoas, tipo, só provando que realmente vocês estavam praticando satanismo. Não faz sentido. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Daí o Casey fica todo interessado de querer saber mais, porque ele fala, ai, quando as pessoas perguntarem sobre a caixa, eu vou poder contar essa lenda, vai dar um que a mais e tal, né? Aí o cara fala assim, ó, eu não sei mais nada, eu só sei isso. Aí ele pergunta, você sabe alguém aí que sabe mais sobre o assunto? Daí ele dá um nome lá pra ele, que eu não vou me lembrar, e aí eu batizei Cara do Livro, porque ele escreveu um livro. Daí o museu recebe a nossa primeira visitante. Gente, sério, eu nem sei por que esse museu tá aberto. Desde que o filme começou, a única pessoa que foi lá realmente pra visitar apareceu depois de um mó tempão. Uma pessoa. Vai ver, é por isso que a câmera tá quebrada, né? Não tem dinheiro pra arrumar. Bom, daí a mulher tá lá xeretando e tal, o palhaço mata ela. Aí o Casey escuta o grito da mulher. Aí ele vai lá olhar e ele não vê nada fora do normal, tá tudo organizado, tudo no mesmo lugar. Daí no dia seguinte, o Casey tá lá, né, na mesa, pesquisando sobre o cara do livro e tal. E aí tá a caixinha assim do palhaço numa outra mesa um pouco mais à frente. Aí ele tá lá pesquisando e tal, daí ele descobre que esse cara do livro escreveu um livro. E aí no livro basicamente tá falando que o demônio dentro da caixa é invocado a partir do momento que ela é aberta. E aí ele assume a forma de um palhaço e tal. E o objetivo de vida dele é matar 6 pessoas e invernar. É isso. Daí eu pensei, você pensou, todos pensaram, não vi problema, só vantagem. Por quê? Você não precisa fazer nada para deter o vilão e ainda de quebra se livra de algumas pessoas chatas, viu? Todo mundo ganha. Então, aí pelas minhas contas, já tinham ido 4 pessoas, certo? A senhorinha lá do começo do filme, os 2 ladrões e a mulher que morreu agora recentemente. Mas por algum motivo, depois que ele matou a senhorinha lá no começo do filme, a caixa resetou. Porque na hora que ele mata os 2 ladrões, só mostra 2, em vez de 3, no caso. Droga, ainda faltam 3. E assim, aqui também tem uma outra parte assim, lá naquele texto que o Case estava lendo, tava falando assim que o palhaço, o objetivo dele é matar 6 pessoas pra ele poder ficar preso dentro da caixa. Então, quando ele matou a senhorinha lá no começo, o que ficou fazendo esses 12 anos? Porque resetou a caixa, mas dá a entender que não houve mais mortes depois disso? Eu não sei. Ah, e o Case também fica boladinho porque ele vê o palhaço virando assim pra ele, olhando pra ele. Daí, pela primeira vez, conhecemos a gerente, porque aparentemente ela só fica lá a passeio, ela nunca tá lá. E aí ela só aparece basicamente pra dar sermão lá no Case, falar pra ele que é melhor ir trancar tudo direitinho, porque da última vez ele deixou aberto, porque ela não acredita no roubo, porque ela fala que nada foi roubado. Então, ela não acredita nessa história de assalto, ela só acha que ele esqueceu de trancar. Bom, aí tem uma moça lá que tá limpando e ela morre. Morreu. Desculpa. Vocês estão contando? Porque eu estou, tão doido. Aí no dia seguinte, o Case tá lá no museu, ouvindo uma mensagem de voz que a noiva dele deixou pra ele na noite do assassinato dela. E a Ruivinha chega bem na hora e escuta tudo. Aí fica aquele climão e ele tem meio que explicar pra ela a situação. Daí, basicamente é assim. Era de noite, ele tava deitado na cama dele e ela ligou pra ele pega o celular, ele olha, vê que é ela que tá ligando e simplesmente não atende, põe o celular lá de volta. Aí você me pergunta,
ele fez isso porque ele tinha um bom motivo, né? Talvez ele estava ocupado, alguma coisa do tipo. E a resposta é não. Ele não atendeu porque ele não quis. Ele não estava dormindo, não era de madrugada. Eu olhei, era 10 horas da noite. Ele simplesmente não quis atender. E assim, cá entre nós, que mulher burra também, hein? Porque assim, tem um cara te perseguindo, certo? Aí ela vai ligar pro namorado dela. O namorado dela, noivo no caso, não vai conseguir fazer nada a respeito. E aí ele vai ter que chamar a polícia. Tipo, ela só perdeu tempo, só desviou a conversa, porque era só ela ter ligado direto pra polícia. Não, ela liga pra ele chamar a polícia, não faz sentido. Ai, Belle, mas você é insensível. Ela confiava nele, foi a primeira pessoa que ela pensou quando tava numa situação de perigo e blá 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 blá. Ceboso. Tá, concordo com você, mas não diminui o fato de ter sido uma ideia estúpida. E segundo, ela não deveria confiar nesse cara, porque ele claramente não gosta dela. Como é que você liga pra pessoa que você gosta no meio da noite, a pessoa olha a ligação e simplesmente não atende porque não quer? Eu já ia ficar aqui, do jeito que eu sou paranoica, preocupada. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que precisa de ajuda? Será que... E ele simplesmente achou de bom tom ignorar a ligação. E outra, esse filme é ruim, é chato, então eu tô pouco me importando com todo mundo lá, então quanto mais gente morrer, pra mim, melhor. Então não me importo com nenhum deles. Aí, mais tarde naquele dia, aparece um policial lá perguntando, né, sobre a faxineira. Faz umas perguntas lá, ninguém tem nenhuma resposta pra dar e ele vai embora. Mas o Casey fica com isso na cabeça. Ele fica, nossa, será que tem a ver? Eu vi o palhaço mexendo e agora a mulher some. Ele começa a achar que tem alguma coisa aí. E ainda ele tem lá a lenda, né, de que tem um demônio lá dentro. Daí ele fica meio assim encucado. Aí ele tem a ideia que, já que as câmeras não estão funcionando, ele mesmo vai colocar uma câmera na frente da caixa e vai ficar lá, vai passar a noite lá. E ele fica perambulando e tal. E aí, como é de se esperar, o palhaço sai, dá uma bela de uma surra nele. E aí, na hora que ele vai assim, tipo, que você fala, não, agora ele morre. Não, ele não morre. O palhaço só fica fazendo closes e caras e bocas pra câmera. É muito engraçado. Mas nada acontece. Aí corta pro dia seguinte, que ele está lá todo empolgado. Não, eu tenho como provar, foi o palhaço, ele que matou a faxineira e tal. E aí ele vai mostrar a filmagem pra Ruivinha. Nada. Aí a Ruivinha fica tipo, tá, você não provou nada, essa história de que o palhaço é loucura, você tá viajando na maionese. Como sempre, nos filmes, o personagem principal que vê o monstro, vê as coisas, sempre passa por mentiroso ou louco. Então, tem que, né, seguir a regra. Aí, basicamente, ela fala pra ele, eu vou ficar aqui o resto do dia, vai pra casa descansar que você tá precisando, meu filho. Aí, antes de ir embora, o Casey passa lá naquele depósito, não sei porquê, e aí ele encontra um papel que tava grudado na caixa, né, lá na caixa do palhaço. E aí, nesse papel tá o endereço, da onde que veio, a caixa. Aí, o Casey vai até o endereço e a gente descobre que é o endereço daquele tiozinho lá do começo do filme. Daí o tiozinho explica pra ele tudo aquilo que a gente já viu no começo do filme. E aí ele fala que ele explicou pra todo mundo a situação, ninguém acreditou nele. E aí ele ficou preso por 10 anos por ter matado a esposa dele. Matado. Daí o tiozinho também dá um aviso nele e fala assim, ó, é melhor você ir embora, é melhor você deixar essas coisas tudo de lado, porque da última vez que isso aconteceu sobrou pra mim, eu fui acusado de tudo e vai acontecer a mesma coisa com você. Ninguém vai acreditar em você e vai sobrar pra você. Aí, essa parte, gente, ai, que tristeza. O Case pergunta pro velhinho o que ele deveria fazer, tipo assim, pra deter o palhaço. Aí o velhinho fala pra ele, meu filho, eu não sei. Eu estou há 15 anos tentando descobrir. Spent the last 15 years wondering if there was something I could have done. 15 anos? Como assim? A esposa dele foi morta, certo? E aí o filme mostra bem grande, 12 anos depois. Como é que passou 15? Não faz sentido. Aí o Casey vai embora da casa do tiozinho, senta no carro lá com aquela carinha de tipo, vou embora e vocês que se dane aí com o BO. E eu lá do outro lado torcendo, é isso aí, vai embora, deixa geral morrer e uhul, esse filme vai acabar, não vou ter que ver mais essa porcaria. Eu danço. Ó, Mas aí bate o remorso, né? Tipo, ai, quando a minha noiva precisou de mim, eu não ajudei, e agora eu vou fazer a mesma coisa com pessoas que eu conheço apenas há uma semana. Uma semana. Vou ficar aqui por elas. Aí depois vocês falam pra mim que ele gostava da noiva dele. Não gostava. Bom, daí o Casey vai lá pro museu, pega a caixa, leva pra um lugar lá no meio do mato aleatório e taca fogo na caixa. Só que, claro que o filme tem que arranjar uma desculpa pra ele voltar
pro museu, né? O bendito do Casey vai e esquece a chave lá no museu. Agora eu entendo a gerente dele, eu acho que ela não tá tão errada assim agora na história de não acreditar nele e achar que ele que largou tudo aberto. O infeliz tomou um esporro há pouco tempo por conta disso e ele vai e esquece a chave lá. E aí então, ele vai, enterra a caixa e aí ele volta, pega a chave. Na hora que ele tá indo embora, tcharam, a caixa está lá. Nossa, surpresa. Daí o palhaço dá outra surra nele de novo, mas não mata. Aí no dia seguinte, a Ruivinha chega lá e encontra o Casey desmaiado lá no chão. Aí ela vai e dedura ele lá pra gerente e fala assim, ó, ele tá com essa história aí de palhaço, doidinho, ó. Aí a mulher lá, a gerente, fica puta com ele e fala assim, ah, não, você tá inventando história, eu acho que esse serviço não é pra você e tal, e demite ele. Aí o Casey tá lá bravo, ele tem uma discussão bem chata lá com essa menina, tipo, claramente mostrando como que eles têm algum tipo de conexão. Eu realmente desisto. Aí o Casey resolve ir na casa do cara do livro, porque ele já tava ligando, mandando mensagem, fazendo de tudo, e o cara tava só ignorando ele. Eu acho que já deixar bem claro que ele não queria falar com ele, né? Mas não, ele vai lá na casa do o cara não gosta, fica puto com ele, mas ele fala, não, preciso saber mais da caixa e tal, aí convence o cara, e o cara deixa ele entrar, e aí eles começam a conversar sobre a caixa. Aí o cara do livro fala pra ele, meu filho, é o seguinte, quem abre a caixa acaba ficando involuntariamente ligado lá, faz tipo uma espécie de pacto com o demônio que tá na caixa. Então, por esse motivo, o demônio não matou ele e só consegue. Assim, basicamente, ele tem permissão de meter-lhe os tapas nele, mas não tem permissão de matar. Daí ele fala assim: o único jeito de deter o palhaço é você perfurando o coração dele e dizendo umas palavrinhas mágicas lá. Daí o Casey fala: ó, valeu, obrigado, tô indo. Daí ele fala: não, peraí. E antes de você ir, eu tenho mais uma coisa pra dizer. Você tem que certificar que, antes de você dizer as palavrinhas mágicas, tudo do palhaço, seja um fio de cabelo, um pedaço de roupa, qualquer coisa, você tem que certificar que tá tudo dentro da caixa. Porque uma coisinha que ficar pra fora já era, cancela tudo e não consegue prender ele. Aí, enquanto o Case está lá papeando com o cara do livro, a gerente que tá lá no museu é morta. Também a mulher nunca aparece. Quando aparece é isso que acontece, por isso que ela não vai trabalhar. Eu não aguento. Aí a Ruivinha vai procurar ela, e aí quando ela chega assim, tá tudo sujo de sangue e tal, aí ela se assusta, sai correndo, liga pra polícia, só que antes dela conseguir chegar até a porta, o palhaço pega ela. Falta só um. Mas, gente, que raiva desses filmes, sério. O palhaço, ele mata todo mundo, tipo, muito rápido. Um piscar de olhos de todo mundo já foi morrendo. Aí essa, só faltava ela pra acabar com o meu sofrimento. Só essa menina. Ele fica, arrasta ela, e dá umas encaradas, e fica naquela floreio pra matar ela. E aí, obviamente que isso é pra dar tempo do Casey chegar e salvar ela, né? O inferno. E é isso aí mesmo. O Casey chega e salva ela. Droga. Tão perto. Bom, aí o Casey fica ali na briga com o palhaço, uma bela de uma surra, a menina também apanha bastante. E aí ela tá assim desmaiada, jogada num canto, o palhaço tá indo assim pra cima dela pra pegar ela. O Casey vem se arrastando todo, que tá todo estraçalhado, coitado, de tanto apanhar. Aí ele cata aquele atiçador de lareira e enfia lá no coração do bicho. Aí o palhaço começa a ser puxado pra dentro da caixa. E aí ele tá assim, já lá dentro da caixa, só assim com a mãozinha assim presa assim do lado de fora. Aí, mano, o Casey, aquele precoce, aquele ansioso, diz as palavras. E aí a tampa fecha assim bem em cima do dedo do bicho, e uma garra, sei lá o que é aquilo. E fica um pedaço assim do lado de fora. E é óbvio que a anta do Casey não vê. Ai, que burro! Aí, como todo filme, né? A polícia só chega depois e não precisa fazer mais nada. E aí ela chega, tá ruivinha, assim, desmaiada num canto. O Casey do outro lado, assim, sujo de sangue e tal, com a cara meio suspeita. Ele fala, vai preso. Leva ele em cana. Aí o cara do livro, ele chama a Ruivinha pra casa dele. E lá eles estão conversando, ela fala, eu tentei falar pra eles que foi o palhaço, não sei o quê, mas ninguém acredita em mim. Aí ele falou, querida, nem perca seu tempo. Eles não vão acreditar em você. Ela fica, tá, então por que você me chamou aqui, caramba? Aí ele fala, só tem um jeito de você ajudar o Casey agora, que é de se livrar do palhaço, impedindo que essa caixa seja aberta. Então dá um jeito aí de esconder ela em algum lugar pra ninguém achar. A Ruivinha fala, beleza. E qual que é a ideia dela? Enterrar a caixa. Que foi como o tiozinho lá no começo achou. Tipo assim, essa ideia não tá boa, gente. Não tá dando certo. Alguém já tentou. Daí o filme fica fazendo uma cena assim meio apreensiva pra gente. Porque mostra o Casey dentro daquela sala de interrogatório com a polícia. E
fica mesclando a cena dele lá e da Ruivinha enterrando a caixa. E aí fica lá o cara fazendo perguntas pro Case e tal. Aí nisso ele começa a notar que tem umas fotos assim em cima da mesa que é das cenas do crime. Aí ele vê que em uma das fotos aparece lá o pedaço da garra do palhaço. Aí ele fica, não, meu Deus, não deu certo, ficou um pedaço pra trás. Aí você fica, sério, jura? Aí corta pra menina enterrando a caixa e aí, né, tipo, fazer aquele coisa, não, não, droga, ela vai ser morta, ai meu Deus, que triste. E ele lá berrando com os policial, não, alguém tem que salvar ela, o palhaço vai matar ela, não sei o quê. E aí você fica tipo, nossa, que surpresa, quem diria que isso ia acontecer, a gente já sabia que tinha ficado um pedaço pra trás, o gênio. E é assim, inclusive a morte dela também, eu acho que deve, se não foi uma das piores, tá ali. Basicamente, ela tá sendo arrastada pra dentro do buraco. Você não vê nada, nem sequer a mão do palhaço puxando ela. Você só vê ela sendo arrastada e é assim que o filme acaba. E aí, me conta, o que que vocês acharam dessa obra cinematográfica? Gostaram?